Falar sobre política, um pouquinho complicado, hein? Mas a gente precisa falar sobre isso. Não só sobre política, como os conflitos, as guerras que a gente está vendo por aí, e inclusive sobre preconceito, racismo, seja lá o que for, contra imigrantes, não só na Alemanha, mas no mundo todo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E não sai desse vídeo, vamos conversar comigo até o final. Para me apresentar para você, se você não me conhece, eu sou Emanuele Nascimento, sou enfermeira aqui na Alemanha há mais ou menos 2 anos e meio, né? Sei que ainda sou um pouco nova aqui nesse país, mas tenho bastante coisa para conversar com você. E hoje a gente vai conversar sobre algumas coisinhas que têm acontecido aqui na Alemanha, que tem deixado muita gente aí um pouco aflito, principalmente para as pessoas que estão num processo aí para vir para a Alemanha, seja você enfermeiro, seja você de outra profissão, com certeza você está com o coração aí um pouquinho apertado. Acredito que esse vídeo vai te ajudar de alguma maneira, mas ao mesmo tempo te alertar, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas questões de política, imigração, guerra, meu Deus, tantas coisas que estão acontecendo, né? Será que de fato é tudo isso mesmo que estão falando? Será que realmente eu devo temer a guerra? Eu devo temer com as deportações, imigrações, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Não é surpresa que a gente está vendo aí a todo instante histórias de deportação, de imigração, tanto aqui na Europa, com países ao redor da Europa, como os Estados Unidos, que acabou de vir com essa história de Trump, que na verdade já estava acontecendo um pouquinho de Trump entrar e ganhar as eleições, mas deixa isso para outro momento. Mas já estavam acontecendo algumas deportações e algumas reimigração, como se fala aqui na Alemanha. Então, gente, o que é que eu posso falar sobre isso? Né? O que é que minha visão de mundo, né? O que é que minha visão, minha cosmovisão pode te falar sobre isso? O que eu percebo é que muitos países têm notado uma loucura, né, de imigrantes a todo custo. A gente sabe que nosso mundo está globalizado, a falta de mão de obra, as populações envelhecendo, os jovens não estão tendo filhos e aquela bagunça, né? E aí o que acontece? Os governos, os países estão ficando desesperados. Muitos abriram portas demais para os imigrantes, outros não abriram porta nenhuma, ou muito difícil, muito complicado, como o Japão, por exemplo. E isso trouxe muitos problemas, tanto para os países em si, como para o imigrante. Né? A gente sabe que um país que recebe muito imigrante, ele vai ter problemas com a questão do imigrante, com a língua, com a questão dos comportamentos, as questões culturais. A gente sabe que existe todo esse jogo, esse conjunto, na verdade, de informações ali com cada povo, com cada país, com cada pessoa, né? Isso não é uma coisa simples de se lidar, a gente sabe disso, né? A gente sabe que eu, como muitos outros brasileiros e outras pessoas no mundo, estão em busca de melhorar o seu salário, estão em busca de um sonho de vida, estão em busca de uma melhoria de emprego, uma melhoria de qualidade de vida, enfim. E acabam buscando isso em países que as portas estão abertas. E a Alemanha era um berço, né, vamos dizer assim, era um berço de ouro que abriu bastante as portas pela questão do envelhecimento da população ser algo muito sério aqui. A quantidade de vagas no mercado de trabalho que estavam sem profissionais e aqueles que estavam próximo de se aposentar e ia meio que triplicar esse valor, assustou o governo com certeza e tiveram que tomar decisões drásticas. E uma delas foi abrir bastante as portas para a imigração. E essa conta, uma hora, vai chegar, né? A gente sabe disso, né? Se um país ele não está preparado para receber essa quantidade de pessoas, né, de uma forma organizada, isso vai gerar um grande problema lá na frente.
E é isso que está acontecendo aqui na Alemanha. A gente sabe que tem um Canadá, também tem os Estados Unidos, que recebem inúmeros imigrantes durante anos já. A gente sabe disso. Mas a gente vê que existe uma certa organização pro lado de lá, Mas aqui na Alemanha é um país tão pequeno, aqui cheio de países vizinhos que podem entrar sem visto, Alguns têm essa facilidade aqui de conseguir vir para a Alemanha sem visto. Então isso, gente, trouxe muito problema, muita dor de cabeça para a Alemanha. Seja a criminalidade aumentando, seja de problemas estruturais, como a questão de escolas, de ter professores suficientes, de ter casas suficientes, de uma forma mais organizada, ajudando na língua, mas que sobrecarregou. A demanda e a vinda dos imigrantes sobrecarregou a Alemanha. Isso não só sou eu que estou falando. Se você for estudar realmente o que estava acontecendo com a Alemanha, de ter sido aí um país de ouro na economia e tudo mais, e ver o que está acontecendo agora, de tantas coisas que vieram acontecendo, o país realmente estagnou economicamente por inúmeros problemas. Eu vejo isso hoje como um imigrante aqui. A falta de organização num processo, a despadronização de um processo de imigração. Em uma cidade é de um jeito, a outra cidade vizinha já é de outro. Para uma pessoa na mesma cidade é de um jeito, para outra de outro. E aquela forma totalmente desorganizada, desestruturada e nada digitalizada. Então tudo por carta ou no máximo e-mails. Então a Alemanha está passando por uma transformação que ela precisa agir urgentemente. E o que está acontecendo, ainda mais agora em 2025? As eleições. E aí vem a bomba. Porque começa a surgir partidos extremistas, outros que não ligam para nada, quer deixar todo mundo entrar e fazer o que quiser. E é isso, é uma bagunça, e o pessoal fica com medo. E eu nunca tinha visto, nesses 2 anos que eu tô aqui, nunca. Até porque aqui é meio que até um tabu, conversar sobre política, religião. Mas dessa vez, gente, o pessoal tá bem agitado com essa questão da política. Nem estão ligando muito pra guerra. Mas com a política daqui, as pessoas estão inquietas. Os alemães em si estão super inquietos. Porque estão com muito medo de um partido chamado AfD tomar de conta aí do poder. Apesar de muitos acharem que eles não vão conseguir, por não terem apoio, infelizmente a gente sabe que pode acontecer, E aí você fala, nossa, Manu, mas por que infelizmente, Não que eu ache que eles estão 100% errados na forma como eles estão agindo, Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link falando um pouquinho a respeito aí. Você pode ler, se debruçar aí, porque é o próprio site deles, do AfD, quais são as propostas deles. Claro que em relação à imigração, eles não são contra nós, imigrantes, vamos dizer assim, que somos profissionais qualificados, ou que viemos com um contrato de trabalho, que viemos validar nosso diploma, enfim, eles não são contra nós. Eles não são contra aquele imigrante que vem trabalhar, sabe? Que vem construir família aqui, O que eu percebo, no geral, é que eles não são contra isso, Mas a forma com que eles abordam a imigração aqui na Alemanha, nesse partido especificamente, é uma forma assim que você fica, nossa, disso, para uma coisa mais grave, é assim. Então isso é o que tem causado muito medo em imigrantes e tem causado muito medo também nos próprios alemães. O medo da história voltar, sabe? Eles estavam falando sobre isso, do medo, daquele receio de, caramba, eu tô sentindo que a história tá se repetindo, sabe? Vem com as conversas bonitinhas de reestruturação, Alemanha para os alemães, isso e aquilo outro, e no final vira aquilo que aconteceu no passado. Então eles têm muito receio, estão muito apreensivos com isso, Mas
como é que a gente pode agir diante disso, né? Confesso que eu estou pisando em ovos, estou bem atenta a toda e qualquer movimentação, atitudes, né? Porque a gente como imigrante, gente, a gente já sofre um certo tratamento diferente. Já falei isso para vocês em outros vídeos. Não é que eles não nos tratem mal, mas nós não somos alemães. E isso é normal. A gente não é alemão, a gente é imigrante. Mas eles não são tão abertos. Eles têm um certo receio. E eu vou dizer uma coisa. Nesse aspecto, eu vou até abrir aqui um parênteses. E eu preciso falar sobre isso. Eu, como imigrante, eu acredito que o seguinte. Eu vim para um país para trabalhar aqui, para ter uma qualidade de vida, para poder dar um melhor para minha filha, para a gente poder ter uma vida tranquila, sair dos perigos do Brasil. Então, nós somos uma família, vamos dizer assim, de bem, né? Como falo. A gente vê que existem as regras daqui da Alemanha, precisamos seguir as regras daqui da Alemanha. Se aqui na Alemanha você não pode fazer tal coisa, então a gente procura não fazer tal coisa. Se aqui tem a coleta de lixo tal, buscamos fazer a coleta de lixo tal. Então o que a gente vê é que nem todo imigrante vem com esse pensamento para cá, né? A gente mora perto de pessoas que não são alemães. A gente vê que tem gente que é corretinho, que faz as coisas direitinho e tal, né? Mas tem outros que chuta o pau da barraca, faz o que quer, do jeito que quer, bagunça, não tá nem aí, não segue as regras, cria seu próprio grupinho ali e a Alemanha aqui se exploda. Então, gente, eu tô em outro país, eu não tô propriamente na minha casa ainda. Eu tenho que fazer dela a minha casa, mas não o Brasil aqui, sabe? O que eu tô pensando? Se eu sair do Brasil para vir para a Alemanha, existem coisas na Alemanha que eu não quero que seja igual no Brasil. Não é verdade? Ou eu tô sendo doida aqui no que eu tô falando? Se eu sair do Brasil para vir para a Alemanha, tem os motivos de eu vir para a Alemanha. Então eu não quero que a Alemanha seja Brasil. Né? Não quero que a Alemanha seja Brasil no sentido da bagunça, no sentido do barulho, no sentido das sujeiras da rua, da criminalidade. Não é verdade? A gente não pensa nisso. Então, infelizmente, a gente observa, eu e meu esposo, a gente estava andando na rua, a gente viu, caramba, vê, por isso que você vê logo ali, aí você vê de que país é, né? É um país bem vizinho aqui, e você vê que são desordeiros, que gostam de fazer bagunça, que estão nem aí, sabe? E eles falam isso. Tem pessoas no meu trabalho mesmo que vieram de um determinado país, eu não vou citar aqui, mas quando eles começam a falar, eu odeio alemães. Eu vim pra cá só pra ganhar dinheiro. Eu também, gente. Eu vim para ganhar um dinheiro, eu também vim para crescer profissionalmente. Mas isso não significa que eu odeio os alemães, ou que eu não quero me envolver com nenhum deles, ou que eu vou viver no meu gueto ali e vou só quebrar aqui e fazer o que eu quiser, transformar o meu país aqui. Então não valeu a pena eu sair de lá só por causa do dinheiro. Essa mentalidade é o que muitos imigrantes não têm quando chega em outro país. E principalmente aqui na Alemanha. A Alemanha está aqui, gente, rodeada de países ao redor. Cada um com sua mentalidade, cada um com seu pensamento. Então, por esse lado, eu compreendo totalmente, né? E até apoio, de uma certa forma, essa visão deles de controlar a imigração, controlar quem vem, controlar quem tá vindo. Isso não significa que uma pessoa qualificada, né, ou uma pessoa que tem estudo, seja uma pessoa maravilhosa, né? Claro que não. Mas o que eu tô falando é que tem gente que vem pra bagunçar, pra literalmente ganhar coisas do governo, se manter com o governo, não querem crescer aqui, não querem melhorar o país, e você vê só declinando. Então, infelizmente, até a gente que é imigrante, a gente também não quer viver num país que só vai declinar. Então, a gente também tem que pensar sobre isso, né? Então, claro que vai vir aí as dificuldades com a imigração, até comentei isso no vídeo no Instagram, que, por outro lado, apesar de defender essa visão deles, por outro lado, a gente começa a ser visto também como qualquer imigrante, independente se eu sou qualificado ou não. Então acaba que vai dividindo
a Alemanha, vai dividindo os pensamentos de pensar, olha aí, esse é imigrante, veio do Brasil, vai querer roubar aqui. Isso aí, ó, vai querer bagunçar aqui. Esses brasileiros bagunceiros. Será que a gente vai gostar dessas comparações? Será que a gente vai ficar feliz com isso? Você passando por todo o processo, toda a luta, toda a burocracia. Isso é triste também, sabe? Então, o que eu quero falar aqui pra vocês é que eu falei isso em outro vídeo e vou repetir. Independente se você vai para a Alemanha, se você vai para o Reino Unido, se você vai para o Canadá, se você vai para os Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova Zelândia, não importa, Irlanda, Portugal, que a gente sabe muito bem. Você é um imigrante lá. Você é um imigrante. E eu acho que a gente, como imigrante, deve saber também entender o nosso lugar. Eu sou imigrante aqui. Com os anos, eu posso sentir e fazer com que aquilo seja a minha casa, o meu lar, mas eu sou uma imigrante aqui. Enquanto a gente não aceitar isso, né, a gente vai parar com esses mimimis aí nas redes sociais ou em qualquer outro lugar de, porque deportou, porque... Gente, existem as regras dos países. Se você chega ilegal, existem as regras. Você está indo para aquele país porque você não quer viver no Brasil. E você quer que lá puna como o Brasil, ou melhor, não puna como no Brasil? Não tem como. Então, realmente, essa nossa mentalidade precisa mudar também, né? Então, independente de qualquer coisa, se você quer ir para um país, já saia do país sabendo que vão existir as dificuldades de ser imigrante. E se você vai certo, não tem com o que se preocupar de estar certo. Mas a gente sabe que existem países com históricos ruins, como aqui na Alemanha. A gente sabe da história, gente. A gente sabe o que se passou aqui. Então é um país que, querendo ou não, tem um histórico de preconceito, tem um histórico de um certo olhar para o imigrante, ou olhar para o diferente, para o da raça que não é a minha. Então, infelizmente, por mais que muitos já tenham outro tipo de mentalidade, mas ainda existe isso enraizado aqui, sabe? Essa luta, essa briga, esse medo também de muitos. Então, a Alemanha é um país muito bom de se viver. Mas é um país que precisa se ter cuidado com essas questões. Se você quer vir para a Alemanha, uma hora ou outra isso vai surgir numa conversa ou outra, né? Ainda mais agora, com todo esse tipo de discussão acontecendo. Mano, mas e a guerra? Ok, tudo bem, eu entendi essa parte da questão da imigração, a gente vai certinho, então não tem meio que como eles mandarem a gente, até porque eles estão precisando da gente. Eles não têm o que fazer, né? Seria muita burrice, eles estão, né, se autoflagelando se eles mandassem os imigrantes irem embora, gente. Sério, na minha estação, 90% é imigrante. Então seria muita burrice eles mandarem esse povo embora. Eles iam colapsar aqui nas empresas, não tem como, né? É irreal isso. Mas e a guerra? E a guerra, mano? Não tô com medo. Ai, meu Deus, esse negócio da OTAN. Ai, meu Deus, ali tá Suécia, a Finlândia. Ai, meu Deus, a Ucrânia, ali, a Rússia. E agora? Como é que eu vou fazer se eu for pra Alemanha e tiver uma guerra? Boa pergunta. Boa pergunta, gente. A gente sabe que existem questões políticas aí envolvidas. Inclusive o Trump tá aí dizendo, né, prometendo que vai fazer de tudo para que essa guerra não aconteça. Apesar de eu acreditar que vai existir uma terceira guerra mundial, né? Vai existir, sim. Quando e como será essa guerra, eu não sei. Eu não tenho essa expertise aqui para chegar e falar, não, que vai acontecer assim, vai acontecer assado, né? Mas eu acredito que de fato possa vir a acontecer, sim. Então, eu como imigrante, eu como uma pessoa que vive aqui na Alemanha, preciso ter também um segundo plano, né? Eu preciso ter outros planos de como, sei lá, sair disso no meio de uma guerra que possa acontecer, um conflito terreno, né? De fato, que possa acontecer. Então, isso é uma coisa que é um medo, na verdade, que a gente não tinha no Brasil,
de fato, né, de ser atacado ali, de ser de alguma forma bombardeado. A gente não tinha esse medo do Brasil ser bombardeado por outra nação, apesar de vivermos uma guerra diariamente. Pelo menos na cidade onde eu vivia, é uma guerra diária. Então todo dia você tem que sair com medo, todo dia você sai com medo de dirigir, todo dia você sai com medo de pegar seu celular na rua, todo dia você sai com medo. Então os medos mudam. A Alemanha está centralizada aqui no meio de várias guerras, vários conflitos que tem constantemente. Então realmente é um país que está aí envolvido em brigas. Eu digo que o alemão gosta de brigar. E vou dizer, viu, é verdade. Eles gostam de brigar mesmo, sabe? É uma coisa, eu acho que da personalidade deles mesmo. Então eles se metem em todo tipo de briga, em todo tipo de situação, até porque é um produtor, é um país forte na economia, né? Apesar de tudo, ainda é um país forte na economia aqui na Europa e no mundo também. Então, realmente a gente precisa estar observando tudo isso e seguindo a vida, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, para nós que somos imigrantes, a gente vai para um país, se muda, né? Mas a gente tem que saber o que a gente pode sofrer naquele país. Se você não está disposto a isso, então eu sugiro que você realmente procure países mais tranquilos, né? Países que não estão geralmente envolvidos em tantas dificuldades, né? Problemas de guerras, problemas aí, enfim, de políticos. Seja um país mais tranquilo, mais ameno, né? A gente sabe que o mundo todo está envolvido nisso, gente, nessas mudanças políticas, nessas mudanças do mundo. Então a gente sabe que o mundo todo sofre, inclusive para quem está no Brasil, né? Muita gente fala, ai, mano, mas eu tenho medo de sair do Brasil e ser pior. E tem muitos que falam, eu tenho que sair do Brasil agora porque senão vai piorar o Brasil. E vai continuar esse ciclo de imigração para todo lugar. Tem gente que está voltando para o Brasil e já tem gente que está indo para outro país e daqui a pouco vai, daqui a pouco volta. E se você ficar nessa indecisão da sua vida, você não faz nada, né? Ou você toma decisões muito erradas. Então o que eu falo para você nesse momento não estar disposto a ficar nessa tensão de guerra, de conflitos, de um país que se envolve muito em conflitos. Procure países que sejam mais tranquilos. Por exemplo, a Suíça, né? Por exemplo, o Canadá, apesar de ter as dificuldades lá com os Estados Unidos, mas é um país mais pacato, mais tranquilo em relação a essa questão de guerras, por exemplo, né? Então, tantos outros países aí que a gente sabe que são países mais pacatos. Espanha agora está se mostrando um país tranquilo para imigrar, sabe? Então, assim, estou falando aqui de alguns países. É claro que existem números, gente, que você pode estar observando aí a busca de mão de obra. Mas eu só estou falando aqui para você não perder seu foco, né? Não perder a sua motivação, não perder aquilo que você tem planejado ou aquilo que Deus tem colocado no seu caminho, né? Dificuldades vão surgir, seja no Brasil, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, seja nas Bahamas, nas Maldivas, seja em qualquer lugar, seja bom ou ruim, né? Vão surgir as suas dificuldades. Então quero deixar aqui para vocês esse vídeo para que vocês pensem, reflitam. O mundo mudou muito. Isso aqui não é uma balela, não é uma conversa. Ainda mais com a tecnologia, que a gente tem um acesso a informações de uma forma ligeira, de uma forma assim, de milésimos. Então realmente a gente precisa entender que as coisas vão acontecer e muita coisa vai acontecer. E desculpe dizer isso, mas muita coisa ruim vai acontecer, sabe? O mundo ele não tá mais para brincadeiras, né? Então a gente tem que entender isso, né? Por mais que você não acredite, né? Eu acredito que Jesus está voltando. Eu acredito que está próximos os caminhos de Jesus está voltando aí. E eu sei que muita gente não acredita, que pode me julgar, pode me, sei lá, falar qualquer coisa aqui embaixo no vídeo a respeito dessa minha declaração, mas é uma verdade. Infelizmente, as verdades agora estão totalmente distorcidas e estão, de uma certa forma, também relativizadas, né? Mas a verdade é a verdade, independente do que vai acontecer.
né? Se eu digo que uma coisa é azul, ela é azul e pronto, né? Claro que vão ter as suas tonalidades de azul, mas é azul. Então, eu acredito que Jesus está voltando. As coisas vão piorar, pode ter certeza disso. Ai, nossa, que horror, mano, tô falando isso. Não, gente, a gente tem que ser realista. Eu não tô aqui para ficar alimentando uma falsa esperança e um mundo cor-de-rosa que as pessoas acham que vão viver infinitamente, que vão viver no luxo infinitamente, que vão viver viajando infinitamente, que vão viver uma vida de prazer infinito. E não é bem assim. Uma hora isso acaba, seja você morrendo, ou seja Jesus voltando. E a gente precisa estar aí. Vamos seguir nossos sonhos, vamos seguir nossos caminhos, aquilo que Deus tem preparado para nós ainda aqui nessa terra, e caminhar, sabendo que vão surgir dificuldades o tempo todo. Vai surgir, a gente só não pode parar. É essa minha mensagem para vocês hoje, né? Sei que foi um pouco chocante aí, mas é o melhor que eu trago para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, divulgue para quem tá precisando escutar. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!